Olá, eu sou Sérgio Gonçalves, médico da Venvitre Reprodução Assistida. Nesse vídeo eu vou falar sobre as chances de sucesso com o método ROPA da fertilização in vitro, também conhecida como gestação compartilhada. Você sabe o que é o método ROPA ou gestação compartilhada? Existe um vídeo sobre isso, você pode acessá-lo e tem informações mais descritivas sobre o método ROPA, mas basicamente é uma técnica de reprodução assistida muito empregada em casais homoafetivos femininos, nos quais a gente estimula o ovário de uma das parceiras, aspira os óvulos, fertiliza os óvulos em laboratório e depois o embrião resultante é transferido para o útero da outra parceira. Ambas participam da geração dessa criança, uma com a carga genética e a outra gestando, engravidando e dando à luz a criança. Mas esse método funciona? Quais são as taxas de sucesso? Como funciona isso dentro da fertilização in vitro? Antes de tudo, a gente precisa entender quais são as chances de fertilização in vitro resultar no nascimento de um bebê de uma forma geral. Existem muitas variáveis que contribuem com o prognóstico, com a chance de o tratamento dar certo. Dentre todas as variáveis, e isso a gente está falando não só de casais homoafetivos, mas também de casais héteros, nos quais existe um problema de infertilidade. O que a gente sabe é que o fator prognóstico isolado mais importante é a idade do óvulo. Diferente do que acontece com espermatozoides que são produzidos ao longo de toda a vida, os óvulos já nascem dentro dos ovários e vão envelhecendo junto com a mulher. Com isso, a chance de sucesso reprodutivo, ou seja, o potencial reprodutivo desses óvulos vai diminuindo com o passar dos anos. Isso acontece porque os erros genéticos, os erros cromossômicos são maiores no óvulo com mais idade. Quando a gente fala qual a chance de sucesso na fertilização in vitro, a gente costuma dividir as pessoas que estão em tratamento fazendo a fertilização em faixas etárias baseadas na idade do óvulo. Até os 35 anos, a gente tem taxas de bebês nascidos por tentativa que chegam a 50% a 55%. Entre os 35 e 37 cai um pouco, já vai para algo perto de 40%. Entre os 38 e 40 a gente está falando de algo perto de 25%. 41, 42 anos as taxas ficam perto de 15%. E depois dos 42 anos, a chance de nascer um bebê com óvulos próprios, claro, não estamos falando de óvulos doados, mas a chance de nascer um bebê depois dos 42 anos costuma ser inferior a 5%. Então, sempre que a gente vai falar sobre chance de sucesso, para qualquer pessoa que está buscando um tratamento de fertilização in vitro, é importante que a gente situe nessas faixas etárias para que a gente possa estabelecer um prognóstico. No caso do método ROPA, da gestação compartilhada de casais homoafetivos, existe um fator que pode melhorar o prognóstico em relação a casais héteros que têm um problema de infertilidade, que é justamente a ausência do problema de infertilidade. A união homoafetiva ela é por si infértil, ou seja, é impossível acontecer uma gestação espontânea. Então aquelas pessoas que estão nos procurando, aquele casal de mulheres que está nos procurando, elas não têm uma dificuldade para engravidar. Na maior parte das vezes não existe um problema de infertilidade, algum fator que dificulte. O que acontece é que simplesmente elas não são expostas à chance de gravidez. E quando a gente faz uma fertilização in vitro, forma um embrião e coloca este embrião dentro do útero de uma das parceiras, a gente está criando uma situação que nunca aconteceu. Então as taxas de gravidez costumam ser muito boas, mas a gente tem que ter em mente que sim, os óvulos das mulheres, dos relacionamentos homoafetivos, eles também envelhecem e com isso o prognóstico reprodutivo vai caindo. É muito importante dentro desse prognóstico entender também alguns outros fatores, além da idade do óvulo, como está a reserva ovariana. Quanto maior a reserva ovariana, ou seja, mais óvulos aquela mulher ainda tem nos ovários, a gente consegue, depois de um estímulo, produzir mais óvulos, entregar mais óvulos para o laboratório. Quanto mais óvulos chegam no laboratório, maior vai ser o número de embriões. Consequentemente, esse tratamento tem um melhor prognóstico quando o número de óvulos era grande, porque mais embriões são formados e a chance de que pelo menos um desses embriões seja viável, implante no útero e nasça dali a 9 meses é maior. Então a gente está falando de alguns fatores prognósticos, a idade e a reserva ovariana, isso é muito importante. E claro, existem condições clínicas, condições uterinas, tudo isso tem que ser muito bem avaliado. E por
por que um tratamento de fertilização in vitro pode não dar certo se o embrião já foi formado? A principal causa de falha de implantação de um embrião é justamente a alteração cromossômica, um erro genético, uma quantidade errada de material genético, de DNA que tem no embrião, e com isso ele é inviável do ponto de vista reprodutivo. Ele não vai conseguir originar uma pessoa normal, uma pessoa que vai se desenvolver. Então esse embrião não implanta, ou se ele implanta, ele pode não continuar o desenvolvimento e resultar em abortamento. Essas alterações são mais frequentes em óvulos mais velhos, principalmente depois dos 40 anos, que explica essa redução das taxas que eu expliquei. Então, esse é o principal motivo pelo qual o tratamento pode não dar certo. Mas existem outros fatores? Claro que existem outros fatores. O embrião é o que a gente considera a semente. Essa semente ela precisa ser plantada. Ela é plantada onde? No endométrio, no útero. O endométrio, o que que é? Ele é a mucosa uterina, ele que recebe o embrião e vai precisar nutrir esse embrião, principalmente nas fases iniciais do desenvolvimento. É muito importante que o útero seja receptivo. Então existem algumas condições, que eu não vou entrar em detalhes aqui, mas existem algumas condições uterinas, anatômicas, infecciosas, eventualmente imunológicas, que podem dificultar a implantação desse embrião e o surgimento dessa gravidez. Quando o tratamento de fertilização não está resultando no nascimento de um bebê depois da transferência de vários embriões, tem alguns outros exames que a gente faz para investigar, são exames mais detalhados, mas em essência é isso. O prognóstico ele é diretamente relacionado à idade do óvulo, à idade dos óvulos, né, uma vez que a gente vai estimular e a gente espera ter vários, e a reserva ovariana, que vai resultar num número maior ou menor de embriões. E finalmente, existe alguma coisa que você pode fazer para aumentar as suas chances de sucesso numa fertilização in vitro? Cara, inicialmente, uma boa avaliação, procure um bom profissional, faça todos os exames necessários, entenda se as condições são propícias para a gravidez nesse momento, não existe nenhum distúrbio hormonal, a tireoide está funcionando bem, não existe nenhum quadro infeccioso, tem algum mioma uterino que precisa ser removido, um pólipo, eventualmente alguma questão endometrial. Então essa avaliação inicial é muito importante e a gente sabe também que cada vez mais o estilo de vida está relacionado com a chance de sucesso. Então uma boa alimentação, prática de exercícios físicos, uso de vitaminas, tudo isso o seu médico vai te orientar. Se você tiver qualquer dúvida em relação a esse e outros assuntos, visite nosso site www.venvitre.com.br e pode mandar uma mensagem, entre em contato direto com a gente, vai ser um prazer responder suas dúvidas.